Os partidos têm estratégia quando eles possuem, em geral, um destino, um objetivo de ruptura com a ordem. Quando você não tem esse objetivo de ruptura com a ordem, de criar uma nova sociedade e um novo Estado, você nem precisa de estratégia, você precisa de tática, ou seja, como chegar no governo e implementar uma política por um certo período e depois você vai rotacionar com outros partidos. O PT ainda tem sentido de destino? Ou seja, o socialismo ainda é o fator orientador da política e da cultura petistas? O socialismo é, mas não é a única. E, na verdade, nunca foi a única no PT, desde o princípio. No PT conviveram diferentes concepções, mais reformistas, liberais progressistas, socialistas, comunistas, trabalhistas, etc. Eu acredito que o socialismo no PT, ele não desapareceu, porque, como ele continua sendo a força principal desse campo popular que eu citei, se houver um processo de radicalização futura no país, é nesse lugar, nesse campo, que as forças de esquerda vão ter que buscar apoio para a transformação do país. Ou seja, em grande parte é no PT. E a gente viu, nesse período de fascistização do Brasil, nós tivemos um governo fascista, embora o regime não tenha se consolidado como fascista. Mas a gente viu que, desde o golpe de 2016 até agora, qual foi o partido que teve resiliência? Eu me lembro que eu conversei com alguns jornalistas em 2016, ainda me procuravam para falar do PT, depois não mais, mas sempre já me vinham com a questão pronta. O PT acabou? O PT tinha sofrido uma grande derrota nas eleições municipais de 2016. E eu dizia, não acabou, acho que quem vai acabar é o PSDB. Que é o que aconteceu. Por quê? Porque o PT ele não é só um partido. Quer dizer, ele é a expressão de um campo popular que, para você fazer desaparecer, é muito difícil. É uma miríade de organizações até espontâneas da população. O PT nasceu assim, em grande medida. Então, a cultura socialista está nessas organizações. Por exemplo, embora o PT nunca tenha tido uma política de formação política séria, apesar da seriedade de muita gente que tentou fazer isso, mas nunca foi uma política adotada pelo partido, de massa, da sua militância, o MST faz isso. É outra escala. O PT é muito maior, mas o MST faz. E você tem outras instituições que fazem. Então, durante esse período de fascistização do Brasil, para onde que as pessoas se voltaram? Para onde elas correram? Para as instituições tradicionais da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora reconhece. A principal delas, o PT. O que aconteceu nas últimas eleições? Todo mundo, do centro liberal até a esquerda mais radical, chegou à conclusão, olha, é o PT, porque senão, se for reeleito Bolsonaro, nós vamos possivelmente entrar num regime fascista no Brasil. Então o PT continuou sendo essa referência. Ele é a referência dos socialistas no Brasil. Mas o ponto de vista da formulação, eu entendo perfeitamente que o PT é o espaço fundamental da militância socialista no Brasil. Agora, a formulação do PT continuou a ter, depois dos anos 2000, o socialismo como referência, e, portanto, você precisaria ter uma estratégia para chegar no socialismo, como era escrito nos anos 80? Não teve, né, mais uma formulação estratégica desse tipo. Mas, se a gente... eu até, no meu livro História do PT, em alguns momentos eu contabilizava o número de vezes que a palavra socialismo aparecia nas resoluções, porque foi escasseando o socialismo. O curioso é que depois de 2005, que ao meu ver foi uma tentativa de golpe fracassada contra o PT, aí o socialismo voltou por algum tempo. Quer dizer, quando o PT cai em desgraça, ele vai lá e pega o socialismo de novo, né? E fala em socialismo. Mas eu acho que isso, nesse período, é menos importante do que esse fato de que a massa popular ainda tem no PT a sua representação fundamental. Isso é mais importante. Porque
programa socialista tem 20, 30, 50 no Brasil. Tem vários programas socialistas. Mas por que a massa popular ela não adere a esses programas? Não é que ela não adere, esses programas é que não têm aderência à realidade do país. É preciso construir isso, eu concordo com você, mas isso tem que ser construído por dentro desse movimento popular de massa. Não pode ser obra da cabeça de intelectuais. Esse é um outro problema também. A esquerda, ela gera muito, muito pouco os seus intelectuais orgânicos. O PT entende, quando o PT vai fazer uma reunião para fazer uma formulação qualquer, aí ele chama especialistas. Então, ele chama um economista da Unicamp, ele chama um cientista político da USP, e chama um jornalista e etc., e faz uma reunião. E depois esquece tudo que eles falaram, né? E continua com a sua prática habitual. O PCB, não, o PCB tinha os seus intelectuais orgânicos, que formulavam a estratégia. Esse salto o PT ainda não deu. Mas também o PT é outra escala, é outra história, é um partido muito maior, é um partido de governo. O partido de governo sofre muito mais cobrança, né?